Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Amor, pega meu celular. Vou pedir, por favor, para nós abrirmos as nossas Bíblias em 1 Pedro 3. É a base bíblica do nosso culto de hoje. Bom, quando a Rosângela me convidou para vir pregar, eu fiquei muito feliz com o convite, mas, ao mesmo tempo, eu fiquei nervosa, né? Claro. Tem muito tempo que eu não prego. A última vez que eu preguei foi no Congresso da Jubácia. O rei está voltando, então deve ter uns 8 anos por aí. E aí eu perguntei, qual o tema? Aí ela falou, vou te passar. Aí eu, tá bom. Aí nem eu perguntei, nem ela falou, e aí eu fui montando toda a pregação em cima de um tema que Deus já estava falando comigo, estava trabalhando comigo. E eu estava certa que ia ser aquele tema. E eu estava, vai ser esse tema. Porém, domingo passado, por desencargo de consciência, eu resolvi perguntar qual que era o tema. E o tema não tinha nada a ver com o que eu tinha preparado para falar. E aí eu falei, vamos ter que agora, né, voltar lá para o papai e perguntar, papai, o que é que o senhor tem para falar para a igreja? Primeiro, o que o senhor tem para falar comigo, e depois o que o senhor tem para falar com a igreja. Deixa eu abrir aqui. O vento não está colaborando. Espera aí. Assim diz a palavra de Deus, 1 Pedro 3, do 1 ao versículo 4. Assim também, a minha versão NTLH, assim também você, esposa, deve obedecer ao seu marido, a fim de que, se ele não crê na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo de você agir. Não será preciso dizer nada, porque ele verá como a conduta de você é honesta e respeitosa. Não procure ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado que tem muito valor para Deus. Oremos. Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que eu estou aqui de trazer, Senhor, no teu altar, a palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Te peço, Senhor, que não seja eu falando, não seja a Giovana, mas sim o Teu Espírito Santo usando a minha boca. Que os nossos ouvidos, nosso coração possa estar aberto, Senhor, para tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco. E que todas as mulheres aqui presentes, Senhor, ao final, Senhor, dessa mensagem, elas possam entender qual é a identidade delas no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom, então, quando finalmente eu descobri qual que era o tema da noite de hoje, que é sobre identidade da mulher, quem é você, eu particularmente fiquei bastante feliz, porque é um tema que eu gosto bastante. Eu não sei vocês, mas pelo menos eu sou muito bombardeada com informações nas redes sociais, dizendo que o ser mulher é ser feminina, é ter que usar rosa, é ter que estar maquiada, é ter que estar de salto. E muitas dessas ideologias que elas são ditas nas redes sociais, na maioria das vezes, elas vêm transvestidas de cristianismo. Na maioria das vezes, elas vêm ditas por pessoas que se dizem cristãs e dando a entender que o ser mulher é o que a gente aparenta no nosso exterior. E eu gostei muito da base bíblica do nosso encontro, porque ele fala justamente o contrário disso. Que o que vale para Deus, o valor que Deus vê em nós, não é no que a gente veste no nosso exterior, mas sim no que está dentro de nós. Então, eu espero que nessa noite, ao longo da nossa pregação, da nossa mensagem, a gente possa ter a nossa identidade enquanto mulheres afirmadas por Deus. Não afirmadas por aquilo que o mundo fala, não afirmadas por aquilo que a sociedade fala, não afirmada por aquilo até mesmo que a religião fala, mas que nós possamos nos apegar no que a palavra de Deus tem para dizer para nós, que de fato é a nossa identidade. E, às vezes, um erro que a gente comete quando fala de culto de mulheres é dando a entender que que a mulher só tem valor para Deus no momento que ela é casada, ou talvez quando ela tem filhos. Mas não, Deus nos gerou, quanto mulher, desde o ventre das nossas mães. A Alice, que é a mulher mais nova que está aqui presente, acredito eu, ela foi pensada por Deus, ela foi gerada por Deus, e Deus já vê valor nela quanto mulher de Deus, mesmo com a idade pequena dela. Então, o nosso valor, ele não está no que a gente é para os outros, mas sim naquilo que Deus nos enxerga.
Então, vamos lá. Imagina que vocês mulheres, tá? Vocês ouviram a vida toda de vocês que vocês são filha do rei. Toda a sua vida você ouviu que você é filha do rei. De um condado aí, de um reino distante, de Genóvia, sei lá. Vocês ouviram a vida toda que vocês são filha do rei. E, de repente, um dia, convidam vocês para um banquete. O rei vai fazer um banquete e ele está convidando todas as filhas dele. Como você sempre ouviu dizer que você é filha do rei, você foi para o banquete. E está lá você, linda, arrumada, de salto, está na fila lá, esperando o seu momento de você entrar, sentar na mesa do banquete e falar, finalmente eu vou conhecer o rei, finalmente eu vou conhecer meu pai. Mas lá na fila, para poder entrar, os seguranças pedem a sua identidade. Que eles querem saber se você está realmente na lista de convidado ou não. Querem saber se você é penetra ou não. E aí você fala, não trouxe minha identidade, não preciso da minha identidade. Eu sou filha do rei. E o segurança vai falar, não, seu nome não está na lista, a sua identidade não está aqui, não tem como você provar para mim que você é filha do rei. E aí você vai brigar, não, eu sou filha do rei, chama o rei que eu sou filha do rei, pode chamar o rei, chama. O rei, ouvindo o burburinho, a confusão, resolve ir lá na porta ver o que está acontecendo. E aí você vem de frente, finalmente você conhece o rei, você vê o rei face a face, e você fala para o rei, pai, estou aqui, cheguei, me deixa entrar. E o rei pode dizer para você, eu não te conheço. E essa analogia que eu estou trazendo para vocês, espero que possa ficar claro que pode ser lá no dia do juízo final. Muitas vezes a gente acha que nós somos a filha do rei, mas a pergunta que fica para nós hoje é, será que a nossa identidade, de fato, revela que nós somos filhas do rei? Vamos lá para 1 Pedro 3, 1. Para a parte B. A fim de que, se ele não crê na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo de você agir. Não será preciso dizer nada, porque ele verá como a conduta de você é honesta e respeitosa. Embora essa mensagem ela seja passada para as esposas, né? Pedro faz essa recomendação geral às esposas. Obrigada, irmão. Ainda assim, ele pode ser dado para todas as mulheres, solteiras e não solteiras. Porque uma mensagem que é muito importante que está sendo trazida e é uma coisa que o Gabriel falava muito, pregue o evangelho, se necessário for, use palavras. O que isso quer dizer? Que a minha vida e a sua vida devem refletir a Cristo. Que quando as pessoas verem a forma que nós agimos, a forma que nós nos comportamos, elas têm que enxergar Cristo nas nossas vidas. A gente pode com a boca dizer que somos filhas do rei. A gente pode com a boca dizer que nós somos cristãs. Podemos com os nossos lábios cantar louvores a Deus. Mas será que a nossa vida, de fato, revela, o nosso comportamento revela que nós somos filhas do rei? É muito interessante pensar em questão de comportamento. Porque o nosso comportamento ele é ditado pela comunidade que a gente vive, né? A nossa forma de agir, a nossa forma de nos vestir, a nossa forma de falar, ela é pautada no tempo presente que a gente está. Então, quem mora no Rio de Janeiro vai se comportar de uma forma totalmente diferente de quem mora em Tóquio, por exemplo. São culturas diferentes, são comportamentos diferentes. Mas, ainda assim, o convite que Deus nos faz para, independente da cultura que nós estamos inseridos, independente do contexto histórico que nós estamos inseridos, nós possamos revelar o caráter de Cristo através das nossas vidas. E aqui no versículo 2, ele fala uma coisa no final do versículo. Como a conduta de você é honesta e respeitosa. Acredito eu que eu não preciso explicar a ninguém o que significa honestidade. Mas eu quero ir um pouco mais profundo nesse tema de honestidade. Existe uma palavra, principalmente entre os jovens, que os jovens conhecem muito. Que é a palavra sincericídio. Essa palavra, a primeira vez eu ouvi ela num curso que eu fiz há muitos anos atrás. E aí, na época, eu era professora dos adolescentes, aí eu estava conversando, o tema era sobre verdade, aí o tio Marcos ouviu, captou, reproduziu a mensagem, o Gabriel ouviu, captou, reproduziu a mensagem, aí o Lucas ouviu, captou, reproduziu a mensagem. E sobre o que é o sincericídio? Como o próprio nome já sugere,
a sinceridade como forma de matarmos alguém, como forma de trazermos um peso sobre essa pessoa. E a palavra de Deus nos fala que a verdade, ela liberta. A verdade, ela não aprisiona, a verdade, ela não mata. A verdade, ela quer libertar as pessoas. E o meu questionamento, então, fica, com a nossa verdade, será que a gente está alimentando as pessoas, trazendo liberdade para as pessoas, ou será que nós estamos matando as pessoas? Será que nós estamos matando sonhos, matando desejos, matando motivações? E eu, particularmente, o pessoal fala, Giovana, você é honesta até demais. É uma coisa que eu admito que eu preciso melhorar, porque, às vezes, sem eu pensar, eu já vou e falo. E é uma coisa já muito antiga de mim, há muitos anos. O pastor Luiz costumava me chamar de sargentona, que eu era na lata. E, com o tempo, e isso foi uma coisa também que eu aprendi muito com o tio Marcos, ele sempre falava assim, não é o que você fala, é como você fala. Então, eu não estou aqui falando para nós não sermos honestos, não é isso. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Mas o intuito é, como nós estamos falando essa verdade? Essa verdade está aproximando as pessoas de Cristo? Essa verdade está levando pessoas para Cristo? Porque, infelizmente, o que a gente mais vê nas redes sociais são pessoas dizendo que elas odeiam a Deus, que elas odeiam os cristãos pela forma que os cristãos estão se comportando. E a palavra de Deus fala que, no final dos tempos, o amor de muitos esfriaria. Já é bíblico, já é profetizado. Mas também o quanto de nós, quanto cristãs, mulheres de Deus, nós estamos contribuindo para esse fato. Quanto que de nós, mulheres de Deus, estamos com a nossa honestidade e, às vezes, com a nossa personalidade forte. Novamente, eu digo isso por mim, é meu, é característico meu. Eu, às vezes, sou muito grosseira com as pessoas e isso é uma coisa que eu tenho ciência e eu tento tratar, tento pensar. Às vezes, na minha cabeça, eu acho que eu estou falando de boa com a pessoa. E a pessoa falou, nossa, Giovana, que fora. E eu, gente, eu não estou falando fora, eu só estou falando normal. Mas, para o outro pareceu que é um fora. Então, isso tem, o Espírito Santo nos molda. E isso também tem que fazer parte da vida do cristão. A palavra de Deus, Tiago, pelo menos, ele é muito incisivo quanto a isso, quanto a língua, ela controla todo o nosso corpo. E que ela, mesmo sendo um órgão muito pequeno, ela controla, tem domínio sobre o nosso corpo. E a gente não consegue dominá-la. Então, que venhamos a dominar a nossa língua com honestidade. E sobre ser respeitosa. Eu penso na palavra respeitosa, se a gente puder trocar a palavra respeitosa, vamos trocar ela talvez por empatia? Empatia é uma palavra moderna. Há 20 anos atrás, ninguém ouvia falar de empatia. Empatia foi uma palavra que ela foi criada. Mas, muitas pessoas, quando falam de empatia, tendem a dizer que a empatia é eu tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. E eu não concordo muito com isso. Eu acho que a empatia é você tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado. Por quê? A minha régua não é a mesma régua de vocês. Um exemplo que o Pimentel ele sempre dá na sala também, ele fala assim, o que dói mais? A minha unha encravada ou a sua facada? A minha unha encravada, porque é minha dor. Eu que estou sentindo ela. Eu não sei quanto que está doendo para você, eu sei quanto está doendo para mim. Então, às vezes, a gente usa a nossa régua para querer medir a dor do outro, medir o problema do outro, medir a realidade do outro. E Deus nos convida para sermos respeitosas, para termos um espírito dócil, tranquilo. Então, que nós possamos usar do Espírito Santo de Deus para sermos honestas e sermos respeitosas, praticando empatia. Uma coisa que o pastor Luiz pregou por um bom tempo, a parábola do jovem rico. E aí ele enfatizou o livro de Lucas, porque no livro de Lucas é o único livro que menciona que Jesus o olhou com amor. E fica a pergunta para mim e para vocês, mulheres. Quando a gente olha para as pessoas, quando a gente vai falar com as pessoas, nós estamos olhando com amor? É com amor que a gente, quando eles olham para a gente, eles conseguem sentir o amor de Cristo através das nossas vidas? Eu me faço essa pergunta várias vezes. Às vezes, como eu falei, às vezes uma palavra dura que eu falo, eu penso, poxa, Giovana, você podia ter falado de outra maneira, podia ter falado de outra forma. E o Espírito Santo me incomoda com isso. E como eu falei, gente, a pregação é sempre primeiro para a gente
para depois para os outros. É aquilo que Deus quer tratar comigo para depois eu trazer para vocês. Então, que possamos ser honestas e respeitosas. E aí vamos para o versículo 3. 1 Pedro 3:3. Não procure ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado que tem muito valor para Deus. Esse versículo, acho que a Fernandinha já resumiu 90% do que esse versículo quer dizer. Infelizmente, nós mulheres, nós somos muito suscetíveis, principalmente pela mídia, pela grande mídia, mas isso não é recente, né? Isso é desde os primórdios. Nós mulheres somos muito suscetíveis a determinados padrões de beleza. Então, muitas pessoas afirmam e reafirmam através das redes sociais, antigamente através de revistas, da televisão, que o padrão de beleza ele tem que ser alcançado, ele tem que ser algo que a gente deseja. E nós somos suscetíveis a isso, como a Fernandinha falou, aquilo era uma coisa que trazia dor para ela. E eu tenho certeza que toda mulher aqui já passou por isso. Toda mulher já passou por um momento de insegurança, por um momento em que a gente olha no espelho e a gente quer mudar alguma coisa, que a gente não se sente boa, que a gente não se sente capaz. E Deus ele é tão maravilhoso, tão bondoso e tão amoroso, que Ele diz para nós, filha, não importa para mim como você é no exterior. O que importa para mim é como você é aqui dentro. O que importa para mim é o seu valor aqui dentro. Como que você trata as pessoas, como você fala com as pessoas, se você aproxima as pessoas de Deus, se as pessoas conseguem ver o meu reflexo em você. Porque a identidade é nada mais do que isso, gente. A identidade é as pessoas se enxergarem Cristo nas nossas vidas. E pode parecer talvez um pouquinho contraditório achar, num culto de mulheres, falar para as mulheres que nós temos que parecer com um homem, que é Cristo. Mas ele é o maior referencial de pessoa que nós podemos ter. Ele é o maior referencial de como tratar o próximo, de como amar o próximo. Ele é o maior referencial de líder e o maior referencial de servo. Ele é o referencial de noivo. Ele é o referencial que nós temos que carregar para as nossas vidas. Então, quando a gente estiver em dúvida de talvez como se comportar, pensa, como Cristo agiria nessa situação? Porque eu quero ser parecida com Cristo, eu quero parecer com Cristo. E, deixa eu ver aqui. E indo lá para o final do versículo, no 4, vou repetir o final. A beleza de um espírito calmo e delicado, que tem muito valor para Deus. Eu acho que a gente pode trocar as palavras sem perder o sentido. No calmo e delicado, eu acho que nós podemos trazer a palavra sensível e pacificadora. Porque a palavra de Deus fala que bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados de filhos de Deus. Então, nós mulheres, a nós fica a pergunta, quando a gente entra no ambiente, quando a gente entra no lugar, a gente está trazendo a calma? A gente está trazendo a paz? Ou a gente está trazendo a briga? A gente está trazendo estresse? A gente está trazendo a ira? E, novamente, isso é uma coisa que Deus fala muito comigo, porque eu sou uma pessoa extremamente estressada. Davidson Salles, que sabe disso. E Davidson sempre fica, amor, não se estressa. Aí eu, tarde demais. Eu já estou estressada. Desde quando você começou a falar, eu já fiquei estressada. Então, ele fala, eu só não quero que você se estresse. Já me estressei. E Deus, ele me convida e Deus me chama para ser uma pessoa que traz a paz, para ser uma pessoa pacificadora. Para onde eu for, que eu não seja a pessoa que vai iniciar a briga, a pessoa que vai iniciar o conflito. Que eu seja a pessoa que vai trazer a paz. Porque, se bem-aventurados são os pacificadores, pois eles serão chamados de filhos de Deus, nós queremos ser filhas de Deus, então nós temos que trazer a paz. Nós temos que ser mensageiras da paz, nós temos que ser pacificadoras. E o trazer a paz, ele, para a mulher, é bem mais complicado, porque eu tenho para mim que nós mulheres somos mais estressadas do que os homens. Alguém concorda? Que as mulheres são mais estressadas? Concorda?
não vou nem entrar no contexto social da questão, né? Da grande tarefa que às vezes as mulheres têm, né? Toda a carga invisível. Mas é um peso muito grande ser estressada. Eu digo por experiência própria. Eu digo por experiência própria. O estresse, o você ser estressada, é um fardo muito pesado para carregar. E eu não sei vocês, mas já teve experiências, pelo menos no meu trabalho, de eu ficar muito estressada com uma situação, muito irritada, e de eu orar pedindo para Deus me tirar do meu trabalho, no sentido de literalmente ser um peso de andar desde o ponto de ônibus até o meu trabalho, o peso físico que era, porque eu sabia que quando eu chegasse lá ia ter alguma coisa para me estressar, alguma coisa para me irritar, alguma briga. E eu lembro, foi nesse período, inclusive, que eu pedi para ganhar um livro chamado Eu, Meu Pavio Curto e Deus, que é um livro muito interessante que ele traz lá em Efésios 4, 26. Vamos abrir lá? Pode abrir, por favor? Efésios 4, 26. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem, e não fiquem o dia inteiro com raiva. Eu peguei esse versículo e eu colei na parede, na tela do meu computador. E toda vez que eu ficava com raiva, eu olhava para aquele versículo e eu falava, não quero me irritar. Tem outras versões que falam, irai-vos, mas não pequeis. E o próximo versículo ainda fala que isso... Passa para o próximo, por favor. O próximo versículo ainda fala, não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Ou seja, o que isso quer dizer? Quando a gente fica com raiva, a gente abre uma porta para o diabo agir. Quando a gente fica estressada, quando a gente traz uma briga, quando a gente traz uma confusão, a gente abre uma porta para o diabo agir nas nossas vidas, para agir naquela situação, né? Ele não vai agir diretamente nós, porque nós temos o Espírito Santo, mas ele pode nos oprimir através de um ambiente. Então, todas as vezes eu pensava, eu não quero dar oportunidade ao diabo, eu não quero dar oportunidade ao diabo, não quero dar oportunidade ao diabo. E uma coisa que o tio Marcos ele dizia muito para mim, na época que eu era professora com ele, tinha uma época que eu estava tendo muito problema com a minha mãe, estava muito estressada com a minha mãe, estava com muita raiva dela. E eu abri meu coração para o tio Marcos, falei para ele o que eu estava passando, e ele falou assim... E eu falei para ele que eu estava orando, pedindo para Deus mudar minha mãe. Muda minha mãe, muda minha mãe, muda minha mãe, muda minha mãe, muda minha mãe. E o tio Marcos virou para mim e falou, Giovana, Deus não vai mudar sua mãe. Quem está orando é você. Deus quer mudar você. E isso explodiu minha cabeça. Que eu falei, caraca, né? Se toda vez que acontecer algum combate, algum conflito com a minha mãe, eu permitir aquele conflito me deixar com raiva da minha mãe, vai piorar. Então, o que eu posso fazer? E eu digo isso para qualquer outros relacionamentos. E aí, como eu falei, eu levei isso para o meu ambiente de trabalho, porque eu estava passando por uma situação muito estressante no meu trabalho, que eu falei, quando essa pessoa vier para querer me atacar, eu já sei que ela vai vir querendo me atacar, eu não posso permitir que ela, de fato, mude o meu comportamento, que ela tenha controle e domínio sobre mim. Quem tem que ter o controle e domínio sobre mim sou eu mesma. Não é o outro. E quando a gente ira, quando a gente perde a razão, quando a gente se estressa, a gente dá o poder do outro nos dominar, do outro nos controlar. Então, Deus ele tem falado muito comigo nisso. Principalmente depois que eu casei. Deus fala muito comigo sobre isso, até porque o Davidson é completamente o oposto meu, né? Enquanto eu me estresso por tudo, ele não se estressa por nada. E isso dá raiva. Mas é uma coisa que deixa com raiva, porque quando você está com raiva, você quer que alguém compartilhe a tua raiva. Não que alguém apazigue. É igual na fila do mercado, que você quer reclamar do preço das coisas, você fala em voz alta, porque você quer que alguém na fila do mercado concorde com você, para ficar todo mundo ali junto murmurando, todo mundo ali junto reclamando, nossa, mas está caro, né? O preço do café que é absurdo. E quer falar, tem essa fila que não anda. A gente quer falar em voz alta porque a gente quer compartilhar essa raiva. A gente quer que outras pessoas entrem ali na nossa nuvem de murmuração. E eu aprendo muito com ele, e também muito do que o Espírito Santo quer trabalhar comigo, é de, como eu falei, não permitir essas coisas me afligirem. Não vou dizer que eu consigo. Ainda estou trabalhando, trabalho nisso há 25 anos.
Mas o que eu quero concluir aqui, que Deus nos chama para ser filhas. Deus nos chama para sermos as pacificadoras, para sermos as sinceras, para sermos as respeitosas, para sermos as empáticas, para sermos a que ama o próximo. Deus não nos chama para rivalidade feminina, como o mundo lá fora fala que as mulheres... Não existe amizade feminina. Existe sim. Existe sim. A amizade feminina é importante. Você abrir o seu coração para uma outra mulher e você poder conversar de mulher para mulher é importante, é poderoso. Então, o mundo lá fora vai dizer que as mulheres são falsas, que não... E ficam incentivando essa rivalidade. E não é para isso que Deus nos chama. Deus nos chama para sermos unidas. Deus nos chama para sermos fortes. Deus nos chama para sermos aquelas pessoas, novamente, que trazem a paz. E essa paz, às vezes, vai ser pela briga pela justiça, sim. Mas a briga pela justiça, ela tem que trazer como resultado a paz. Então, novamente, para concluir, eu finalizo aqui. Nós fomos criadas, geradas e pensadas por Deus. Não somos frutos do acaso. Deus nos ama como filhas. E como filhas, nós devemos assumir a nossa identidade. E é isso, meninas. Agradeço a oportunidade e espero que Deus tenha falado com vocês assim como Ele falou comigo. Amém.